Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui hoje um top especial, ou seja, venho massacrar-vos com mais um top inventado para encher chouriços aqui no canal. Espero que não seja isso, de facto, mas porque este acaba por ser mais um top que vem dar resposta a uma discussão e a questões e algumas dúvidas que me têm colocado pessoas no canal que seguem aqui os vídeos, e penso que chegou a altura de começar a fazer alguns vídeos deste tipo. E os tops em causa são tops por autores, por designers. Já há uma série de autores que eu tenho na minha coleção, de jogos que eu possuo ou de jogos que fui experimentando, e já dá para ter uma noção de partilhar e de ordenar aqui por uma ordem de preferências e de prioridades aquilo que são as minhas preferências sobre estes determinados jogos, e vou fazer esse dito top referindo a razão pela qual eu gosto do jogo, ou gosto mais de um em relação ao outro, ou porque é que não considerei se calhar até outros. E hoje vamos começar aqui por um dos meus designers preferidos. Vamos começar esta nova rúbrica por o top dos jogos que eu mais gosto do Alexander Pfister. E são muitos. Ele tem sido um autor que tem produzido bastante nos últimos anos, tem ganho vários prémios com vários jogos, e há sempre um debate qual é melhor, qual é que eu gosto mais deste, gosto mais daquele, e cada pessoa tem as suas preferências e há sempre razões para isso, por isso eu vou falar das minhas. Por isso eu ordenei aqui hoje 8 jogos do Alexander Pfister, que são um dos meus preferidos, e então eu vou ordená-los e explicar porquê. Número 8. Broom Service. E sendo que alguns deles são jogos feitos em parceria, este é um caso destes, em que é também feito com o Andreas Pelikan. Então, Broom Service provavelmente é um dos menos conhecidos aqui do Pfister. Trata-se de um jogo em que estamos a gerir uma empresa de bruxas que vai ter que distribuir poções pelo território. Trata-se praticamente de uma espécie de um pick-up and delivery, de apanhar recursos e distribuí-los, que é ativado por cartas que são escolhidas em simultâneo, mas depois tem aqui um elemento de bluff e de push your luck naquilo que são as habilidades das ações, que causa situações hilariantes, porque se nós conseguimos jogar cartas, e nós é que escolhemos a ação mais poderosa, ou mais fraca ou mais poderosa, e se nós conseguimos que mais ninguém na ronda tenha na mão aquela carta que corresponde àquela bruxa, nós conseguimos fazer a ação mais poderosa. Mas se alguém tiver, não fazemos nada. Portanto, tem aqui este elemento de pressionar a sorte, em que depois cria situações hilariantes, até porque a ação forte é corajosa e a outra é cobarde, e isso, como podem ver depois no metajogo e naquilo que se cria e nas piadas que se fazem, gera situações hilariantes. Num jogo que é relativamente simples, mas tem esta interação entre os outros jogadores com as cartas, que vocês escolhem ou não, e há sempre aquela dúvida de que será que aquele jogador escolheu, será que escolheu alguma a pensar naquilo que eu vou fazer, e isso é hilariante na experiência de jogo, que talvez seja até um pouco diferente daquilo que estão provavelmente a pensar para o Alexander Pfister, que tem estes jogos mais económicos, mais de planeamento. Este também é isso, mas tem aqui um elemento diferente. O meu número 7 tem aqui numa caixa, mas está aqui o livro, que é o Oh My Goods, porque não cabe na caixa original, já disse isto várias vezes, não cabe na caixa original com os livros, portanto teve que ficar assim. Portanto, o Oh My Goods é um jogo que é um motor de produção em que as cartas têm múltiplos usos, como eu já referi aqui em alguns outros vídeos, que basicamente está na origem de alguns dos outros jogos já de caixa maior. Por isso, para um jogo de cartas tão pequeno, tem a essência daquilo que é um motor de produção, também com um elemento de pressionar a sorte, temos uma noção de que recursos é que temos, mas não temos bem a certeza se podemos conseguir buscar os restantes para maximizar a nossa produção, e isso é feito aqui através das cartas do Oh My Goods, o modo como as combinamos. Um jogo mais rápido, que se joga em menos de uma hora, e que dá um pouco da experiência daquilo que é, dá um pouco a experiência destes jogos económicos, mas reduzido e aqui num formato mais compacto. Portanto, Oh My Goods, muito bom. Número 6. Começamos a entrar aqui nas caixas maiores. E o número 6 é o mais recente, é o Cloud Age. Este jogo é particular. É provavelmente dos jogos de caixa maior o mais simples. Eu diria que é capaz de ser o mais simples. O único também que tem uma temática quase ficção científica, quase futurista. Do ponto de vista do sistema de jogo, nós conseguimos ver algumas reminiscências aqui de outros jogos. Por exemplo, das cartas que são usadas para configurar aqui, neste caso, o dirigível. Há uma coisa parecida no outro jogo dele, que eu vou falar mais à frente.
Aqui também tem uma noção de movimento pelo território, mas aqui já não é um ciclo, é quase como uma linha de progressão em que vamos andando com a nossa nave e temos depois múltiplas formas de configurarmos a nossa nave, o nosso dirigível e todas as ações que podemos fazer naquilo que é uma espécie de motor de produção. Basicamente é isso que o jogo é. Tem algumas interações com os outros jogadores, sendo que as interações aqui são mais ações bónus que eles podem fazer. Não é propriamente modificar o jogo do outro, mas é dar mais ou menos jogadas que os jogadores podem aproveitar. Eu acho que isso está interessante. Não é o tipo de interação que eu acho que é mais interessante num jogo, mas é uma boa forma de interagirmos com os outros e de evitar aqui um jogo solitário. Mas por isso, um bom jogo, aqui um bocadinho menos complexo, mas que também é um jogo interessante, um bocadinho também mais rápido, também joga para a volta da 1 hora, não se alonga muito com alguns dos outros jogos maiores. Mas o meu sexto. O meu quinto jogo. Voltamos a uma caixa um bocadinho mais pequena, mas que acaba por ser um bocado enganador. Quer dizer, não é que seja enganador, o jogo é realmente mais pequeno e mais rápido de alguns dos caixas maiores. Voltamos aqui a uma parceria com Andreas Pellica, do Broom Service, e aqui Alexander Pfister pega aqui num jogo de tile placement, isto aparentemente, olhando para isto, parece quase um Carcassonne, mas não tem nada a ver com o Carcassonne. Este realmente é bom, e isto pode ser polémico, e para quem sabe, eu não gosto do Carcassonne pela sua aleatoriedade, é por isso. Não que o sistema de tile placement não seja interessante, e acho que aí tem importância na história dos jogos, mas eu acho que, por exemplo, tendo este tipo de coisas é realmente muito mais interessante. E o que é que este jogo tem de marcadamente diferente? Vamos ver aqui um bocado das imagens, estão a ver os tais tiles. É que tem esta parte que é oculta. E o que é isto? Os jogadores têm os tais tiles, as tais peças que colocam nesta parte oculta e dos que têm vão atribuir preços, valores às peças que depois mostram. E isto faz com que gere uma economia das peças e um equilíbrio no jogo. Porque ao revelarem aqueles valores, os outros jogadores, se tiverem dinheiro suficiente e se quiserem, podem comprar essas tais pecinhas que os outros jogadores têm. E depois gera um equilíbrio. Porquê? Porque dão esse mesmo dinheiro ao jogador e o outro fica sem a peça. Portanto, ou ele fica com a peça e sem o dinheiro porque tem que pagar a sua própria peça, ou alguém vai comprar a sua peça pelo dinheiro que a pessoa estabeleceu, entrando sem da peça, mas entrando dinheiro. Isto parece um bocado confuso, mas no sistema de jogo funciona muito bem. E acaba por ser realmente um jogo onde não há muitos que estabelece uma economia própria sem ser através de leilões. Embora podemos discutir se isto será um leilão ou não. É mais ou menos. Cada um estabelece a oferta que está disposto para vender as suas peças. E depois tem uma coisa muito interessante que é também, existem vários multiplicadores por rondas e às vezes eles repetem-se e isto vai dar uma noção de progressão ao longo do jogo para todos os jogadores, percebendo aquilo que vai pontuando. E quantas vezes é que vamos pontuando? Portanto, eu acho que este jogo está mesmo fantástico. Penso que é o único que eu ainda não tenho tutorial e análise, portanto terei que fazer depois. Portanto, o número 5, I Love Sky. Número 4 é o Blackout Hong Kong. Este jogo é também fascinante, pelo menos para mim é fascinante. Porquê? Especialmente pela combinação das cartas que nós fazemos neste jogo. Eu acho que temos aqui um pouco mais de controle comparado com outros jogos que têm também cartas, e aqui é uma espécie de, podemos chamar-lhe um deck builder mais ou menos, porque nós vamos construindo o nosso baralho com as cartas que vamos adquirindo, mas não tem o efeito normalmente que os deck builders têm de baralhar e tirar aleatoriamente. Aqui não. Nós sabemos aquilo que vamos tirando, vamos devolvendo as colunas, aquilo que foi inicialmente criado pelo Mombasa, devolvendo as colunas das cartas e vamos jogar depois com essas mesmas cartas, havendo aqui uma construção do nosso sistema através das cartas. E depois, eu acho que também entra bem aqui na temática do jogo, que tem bastante incerteza e os recursos são gerados através de uma distribuição nesta roda que aqui está, dos dados. E depois temos um território que podemos ir explorando também às cegas, porque basicamente isto é durante um apagão na cidade de Hong Kong. E eu diria que isso está muito bem conseguido. Até a própria arte mais escura do jogo entra nisso, dá alguma incerteza. Eu acho que isso funciona bastante bem e acho que conseguimos ter uma forma de conseguir também, através do modo como está organizado as fases do jogo. Uma coisa que depois nós vimos também no Cloud Age, tem aquelas fases que nos ajudam a que todos os jogadores percebam exatamente onde é que estão nas etapas de ronda. Mas aqui há o primeiro jogador que controla essa etapa e depois vai marcando o ritmo para todos os outros. E isso acho que também está muito bem feito, muito interessante. Tem aqui uma economia também mais simplificada de adquisição de cartas, que é mais fácil configurar o baralho.
e eu diria que é muito interessante porque tem muitos recursos para gerir, temos vários recursos, existe alguma incerteza, temos que depois preparar o nosso motor para a flexibilidade, para converter alguns dos recursos que podem não descalhar porque estão associados a dados que são lançados coletivos. Eu acho que tudo isto funciona muito bem neste jogo e eu gosto bastante de jogar isto e até funciona muito bem a solo também. O meu número 3 é o Maracaibo. O Maracaibo, eu acho que de início se fica com uma sensação de estranheza do jogo, que foi tudo um pouco colado. Não tem, eu acho que se todos os mini-jogos ou componentes do jogo que tem tivessem um bocadinho mais integrados, quase que dá a sensação que faltou aqui um bocadinho mais de playtest e de aprimoramento, eu acho que o jogo provavelmente seria o número 1. E não é o número 1 se calhar por isso. Mas tem imensas coisas interessantíssimas. Tem a configuração do barco, tem esta noção dos ciclos, e aqui os ciclos não é como o Great Western Trail, em que os ciclos representam aquilo que os jogadores vão fazendo e depois alimenta, ou seja, reduz a quantidade de personagens que vão determinar quando é que é o fim do jogo. Aqui não. Se um jogador chega ao fim, a ronda depois acaba para todos. Ou seja, isto vem criar uma sensação de tensão muito interessante no jogo. Ou seja, as pessoas vão querer andar rápido para fazer as suas ações ou querer andar mais lento para tentar aproveitar o máximo possível. E nem sempre os jogadores estão sintonizados nisso. Vai haver sempre alguém que vai tentar avançar mais com o jogo, condicionando os outros por aí. E eu acho que isso está muito bem feito. Aliás, eu diria que são reminiscências quase de jogos como o Glenmore, em que alguém podia acabar o jogo e depois ficar à espera. Aqui é mais ou menos isso, mas de um modo ainda mais tenso, porque se alguém chega ao fim, o jogo acaba mesmo. Ou a ronda acaba mesmo e depois acaba mesmo o jogo. Portanto, eu diria que isso está muito bem feito, está muito interessante, gosto bastante disto. Gosto da parte da configuração do barco, gosto das cartas com múltiplos usos e que têm muitas habilidades diferentes. Gosto das explorações, gosto dessas coisas, gosto de colocar personagens no jogo e depois configurar o próprio barco e as localizações que depois ativam com o nosso sistema de jogo. É um motor de produção. Gosto muito também do controle da área com as 3 nacionalidades e nós, como piratas, podemos combater pelo aquele que nos dá mais jeito. Eu acho que isso também cria interações entre os jogadores. Talvez as interações aqui as interações são nas cartas que compramos, principalmente na velocidade com que se desenrola as rondas, como eu referi, e também naquilo que são os domínios de áreas das nacionalidades, em que nós vamos tendo áreas de influência e pontos de vitória, se tivermos mais influência com cada uma das 3 nacionalidades, e a quantidade de cubos que eles têm distribuídos pelo território. Eu acho que essas coisas estão bastante bem feitas, mas dá-me realmente a sensação que falta um bocadinho mais de polimento neste sistema de jogo, com todas estas partes. Depois tem também a barra em baixo de progressão de exploração. Parece que foi também um pouco ali colada, mas eu percebo tematicamente, porque realmente quem se dedicava a esta exploração neste momento histórico, que está associado aos piratas, mas nem todos eram piratas, eram aventureiros e exploradores, não eram propriamente à margem da lei, e isso era uma das possibilidades importantes, que era explorar o próprio território continental. Então acho que isso está bastante bem feito tudo no conjunto, embora precise de algum aprimoramento, mas capaz de proporcionar excelentes experiências de jogo e que também funciona muito, muito bem a solo e a 2 jogadores. O meu número 2 é o Great Western Trail, especialmente com a expansão. A expansão é muito importante porque vem dar mais variabilidade. Eu gosto disso, ter mais opções para criar o nosso sistema de jogo, que acaba por ser também uma espécie de motor de produção alimentado aqui mesmo por um deck builder. Aqui é mesmo um deck builder porquê? Porque nós vamos construindo o nosso baralho. Deck builder com vacas, lá está, somos vaqueiros, os cowboys, mas aqui aquilo que nós retiramos do baralho, o que biscamos, o que compramos, o que tiramos do topo do baralho é aleatório. E vai ser a ronda dos ciclos, que basicamente são as travessias que nós fazemos transportando o nosso gado até Kansas City para ela ser distribuída depois pela rede ferroviária. Vai ser isso que vai dar a oportunidade de configurarmos a nossa mão, comprando mais cartas, descartando, ajustando, ativando localizações. Podemos construir as localizações que interagem com os outros jogadores, tornando mais lenta ou mais rápida a progressão nesta ronda, neste circuito que gera a própria ronda de jogo. Eu acho que isso está muito bem feito. De início, a primeira vez que joguei, não gostei muito do jogo, como já falei, mas depois, de cada vez que fui jogando, fui gostando cada vez mais.
e hoje em dia é um dos meus jogos preferidos e acho que funciona muito bem, joga bem a 2 jogadores, a 3, a 4 se calhar já não vale a pena, mas 2, 3 está muito bem, principalmente a 3 talvez. Mas diria que funciona muito bem e até sabemos agora que vão sair reformulações disto, o que, pelo menos a mim que tenho o jogo original e a expansão, não sei se me vai causar alguns amargos, porque não sei se tenho que comprar as novas edições. Fica isso em aberto. Portanto, Great Western Trail, diria que só não é o meu número 1, para já porque o tema não me fascina assim tanto. Acho o tema interessante, mas tenho que continuar a admitir que fazer um deck builder de vacas não é aquilo que me fascina mais. Mas que também não tem todas as interações que eu acho que seriam interessantes terem dos jogadores. Aqui tem as interações, são basicamente os edifícios que vamos colocando, as barreiras, ou a possibilidade de podermos ativar os edifícios dos outros ou os nossos, haver alguns benefícios com isso, mas não há muito mais interação para além disso. E também taparmos algumas localizações na distribuição das vacas e dos nossos funcionários que nós podemos ir colocando nas estações de comboio. E se jogarem com a expansão, também os benefícios que vão podendo ter na rede ramificada ferroviária, também quem chegar primeiro ganha os benefícios e consegue fazer primeiras coisas. Mas não tem muito mais interação para além disto. E eu acho que é aí que o jogo perde um bocadinho. Perde um bocadinho, mas mesmo assim sendo um grande jogo. Estamos a falar do número 2, para mim, dos preferidos do Alexander Pfister, um dos meus jogos preferidos de sempre. Mas o meu jogo preferido, e provavelmente quem acompanha aqui e conhece os jogos do Alexander Pfister já sabe qual é. É o Mombasa. Este foi provavelmente o primeiro grande jogo que eu joguei do Alexander Pfister, de caixa grande, já há uns valentes anos, quando saiu, aliás, ainda era muito pouco conhecido, até foi numa LariaCon, já há uns anos, quando o jogo saiu, e desde então ficou sendo um dos meus preferidos. Porquê? O jogo, vamos mostrar aqui um bocado do mapa, tem o mapa do território, eu adoro isto, mas não é por isso que eu acho que o jogo é realmente muito bom. É porque estamos a construir, tal como do Blackout Hong Kong, por isso é que eu já fiz um vídeo de comparação dos dois, dá-me a ideia que o Blackout Hong Kong foi buscar aqui a ideia desta configuração das cartas que nós vamos construindo e que vamos organizando em montes e vamos devolvendo e tentando sempre ativar de forma contínua. Só que aqui é mais complicado, não é tão fácil como no Blackout Hong Kong. Temos que planear com muitas etapas de antecedência para conseguir que tudo bata certo. Isto é difícil. Comprar as cartas para configurar o nosso baralho que está aqui também não é tão fácil, é mais difícil. Mas onde eu acho que ganha muito é na interação entre os jogadores, porque este tem muito, muito mais. Para já, tem interações dos jogadores, as cartas que são disponíveis para comprarmos, obviamente, mas tem aqui numa coisa, que são esta parte aqui de lado, que são as maiorias. Nós, antes de revelarmos as cartas, depois de revelarmos as cartas, vamos ver quem é que tem a maioria de certos bens. E isso permite fazer estas ações especiais. No entanto, se o jogador gastar aqueles bens durante a ronda para ter outra coisa qualquer, vai mudar quem tem a maioria. Portanto, isto vai criar uma tensão muito interessante nos recursos que vamos gastando. Porque podemos querer fazer esta ação ou não, podemos querer guardar para mais tarde, mas se gastarmos recursos durante, vamos perder a oportunidade de a fazer. E isso acho que está muito bem feito. Estas barras laterais que representam a quantidade de participações de ações nas empresas, também tem interação entre os jogadores, quem vai à frente ou não, e entre os exploradores que têm, as quantidades de ações que temos, mas também uma das principais interações são a colocação destas casinhas de cor, das várias cores das várias empresas no território, porque nós vamos andar a modificar isto. E as empresas não são de um jogador em particular, está relacionada com a quantidade de ações e participações, depois que se convertem em benefícios. Portanto, isto acaba por ter uma grande misturada de interesses aqui, que os jogadores por vezes têm interesse em todas as empresas ou têm só em duas, e depois andam a expandir ou a retrair a quantidade de edifícios que representa a presença das empresas no território, que depois tem impactos em todos os jogadores e neles também. Eu acho que isto está maravilhosamente bem feito. Depois tem aqui outras coisas interessantes também, que é tentar ter o máximo de diamantes ou fazer contratos em cadeia. Isto é mais interessante para quem gosta muito de planear e tentar ter os recursos e as combinações com as cartas. É uma coisa que dá prazer a esse tipo de pessoas que gostam quase destes puzzles, mas eu gosto muito mesmo destas interações e das tensões que criam com os jogadores. Esta coisa tanto das maiorias dos bens com os seus bónus, tal como aqui das participações nas empresas e as áreas
porque isso depois tem uma correspondência com o território. Acho que isto está mesmo muito bom e é mesmo por isso que este é um dos meus preferidos, também se calhar por ser também um tema histórico, embora bastante polémico, que aqui não foi muito abordado, mas também nas regras temos lá algumas referências de que isto não é uma apologia da colonização, mas que acaba por ser um modo de retratar o modo como o continente africano foi explorado sem outras preocupações que não os interesses económicos das empresas das potências coloniais. Portanto, acaba por ser um modo de refletir sobre isso. Bem, este foi realmente o meu preferido dos jogos de Alexander Pfister. E pronto, penso que já dá para ter aqui uma noção daquilo que são os meus gostos pessoais, como é que isso se manifesta naquilo que é uma oferta muito interessante deste autor, que tem uma variedade de jogos, mas que nós conseguimos ver em alguns deles algumas reminiscências e algumas influências que se vão configurando e modificando e apresentando ano após ano de modo original e diferente. Portanto, eu acho que é quase uma segurança apostar num autor destes, porque sabemos basicamente o que ele vai produzir, embora por vezes possam aparecer algumas surpresas negativas, e isso provavelmente até se manifesta mais noutros autores que eu vou fazer no futuro. Mas pronto, fica aqui este vídeo de top, fico também à espera das vossas recomendações, comentários, porquê? Porque de certeza que muitas pessoas não vão concordar com esta ordenação, até porque é subjetiva e porque as pessoas têm depois outras preferências que estão relacionadas com as suas experiências, com aquilo que as pessoas gostam no geral também e que conseguem transpor para os jogos. Portanto, fico à espera também dos vossos comentários, também é sempre uma parte muito interessante da produção deste tipo de conteúdos. Então vá, obrigado, Deus!